Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Ciências do Ensino Fundamental 9º ano. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e atenção total que é hora de aprender mais ciências. Vamos então ao objeto de conhecimento da nossa aula. A aula 02 tem como objeto de conhecimento astronomia e cultura e o seu detalhamento, teoria do Big Bang, teorias e lendas de povos tradicionais amazônicos sobre a origem do universo. Vamos para a nossa aula, então? Em algum momento da nossa vida, a gente já se fez a pergunta, de onde nós viemos, como esse mundo surgiu, qual o significado de tudo que existe, de onde vieram os homens, por exemplo. A gente que é um pouco mais curioso, a gente para fazer essas perguntas que despertam a nossa curiosidade, certo? Mas como explicar tudo isso? De onde que tudo surgiu? E a esse respeito, a explicação para tudo isso, por mais engraçado ou curioso que pareça, vem de uma teoria, eu costumo dizer uma teoria bombástica, uma teoria um tanto quanto explosiva. Existe uma teoria bombástica sobre a origem de tudo. Talvez você já tenha escutado falar sobre essa teoria, que é a teoria do Big Bang. Vamos entender como ela aconteceu, então? Bem, essa teoria ela diz que o universo surgiu a partir de uma grande explosão. Existia um ponto em que toda a massa que existe no nosso universo ela estava condensada, ela estava concentrada. Tente imaginar, para você ter noção, por exemplo, do que é isso, se nós fôssemos condensar tudo que existe no planeta Terra num ponto muito pequeno, o tanto que ele ficaria pesado, a força que nós precisaríamos fazer para que tudo que existe na Terra pudesse ocupar um espaço muito pequeno. A gente teria que condensar de uma maneira, precisaríamos de uma força inimaginável para fazer esse tipo de compressão. E de forma incrível, era assim que a massa estava concentrada no universo inicialmente, num ponto extremamente quente e denso. E aí, num dado momento, estima-se, os estudiosos estimam que isso aconteceu há 13,8 milhões de anos, mas pode ser também 14 bilhões de anos, melhor dizendo, tá? Fazendo uma correção aqui, 13,8 a 14 bilhões de anos, muito mais do que se fossem apenas milhões de anos. A gente tem uma ilustração aqui, vocês estão observando, de um ponto a partir dessa grande explosão, aquele ponto amarelo ali mais brilhante, e a partir dele, tudo que existe no universo foi se originando, até originar tudo aquilo como nós conhecemos nos nossos dias, certo? A teoria por trás disso, as explicações, elas são extremamente complexas e bem elaboradas, mas numa aula do nosso nível aqui, com o que eu pretendo que você compreenda a respeito do que é a teoria do Big Bang, isso é suficiente, isso atende, que você entenda que existia um ponto muito quente e denso que explodiu e originou tudo aquilo que existe no universo até hoje. Observe essa animação na sequência que ela demonstra como que isso aconteceu. Preste atenção, no início havia apenas escuridão, não existia nada, não existiam seres humanos, não existiam planetas, estrelas, o universo era formado de um completo vazio. E aí, esse ponto extremamente denso, ele começou a aumentar ainda mais a sua temperatura e originou uma grande explosão, certo? Para você compreender, observe aqui ao meu lado agora, essa mesma animação, na verdade não, eu vou apresentar para você agora o conceito do Big Bang, para você memorizar, não esquecer mais. No momento do Big Bang, toda a matéria e energia estavam concentradas em um ponto minúsculo. Então perceba que era muito difícil manter toda essa energia, toda a matéria que existia, concentrada num ponto só. Precisava de uma força enorme, gigantesca, para manter tudo aquilo ali compactado.
E é exatamente isso que fez com que, né, não fosse mais possível manter a matéria, né, a Terra, as rochas, todos os elementos que existem no nosso universo presos naquele ponto condensado. Então chegou um ponto que ele explodiu, levando ao Big Bang, né, a grande explosão. Big Bang, gente, vem do inglês, um termo bastante conhecido. Big significa grande e Bang significa explosão. Portanto, uma grande explosão. E aí essa explosão inicial fez com que todo o universo começasse a se expandir. Presta atenção nesse detalhe do se expandir, que ele é importante. Foi por conta desse detalhe da expansão que nós chegamos, que os cientistas chegaram ao ponto de elaborar essa teoria. Vamos observar mais uma vez a animação que demonstra como o Big Bang aconteceu, para você fixar isso aí, para você entender realmente que antes não existia nada e depois passou a existir o que nós conhecemos hoje, planetas, estrelas, galáxias e uma porção de outros elementos que existem no espaço. Né? Observe que uma explosão gigantesca, né? E aí a gente começou a originar galáxias, a gente vê aí imagens de asteroides, ampliando um pouco mais, a gente está fazendo um tipo de viagem aí, né? Passamos pelo nosso sistema solar e aí chegamos agora aqui ao planeta Terra. Eu não sei se você consegue visualizar, mas a área em que fica Manaus está destacada ali nesse mapa, né? O estado do Amazonas também, e é possível localizar o Brasil como um todo. Está em verde aí de modo geral o nosso mapa, mas é possível localizar o estado do Amazonas, Manaus e o Brasil como um todo. Tá? Então, tudo que existe, tudo aquilo que nós conhecemos, surgiu a partir dessa grande explosão chamada de Big Bang. Essa é a teoria, essa é a explicação científica mais aceita. Tá? Existem outras teorias, né, algumas mais aceitas, outras menos aceitas, mas tratando-se da comunidade científica de modo geral, existe ali um certo consenso de que realmente aconteceu a grande explosão, aconteceu o Big Bang. E aí você pode pensar assim, professor Vinícius, mas o que existia antes do Big Bang? A resposta é até simples, não existia nada. Por exemplo, se a gente pensar no determinado lugar do espaço hoje, que lá existe o vácuo, né? O vácuo é a ausência de matéria, não existe nada lá. Se hoje ele é vazio, se hoje em dia não tem nada, se nesse momento não existe nada lá, antes do Big Bang também não existia nada naquele mesmo espaço. Tá? Então era isso que existia no que nós chamamos de universo. E a partir do Big Bang, uma série de coisas, uma série de elementos químicos começaram a surgir e a dar origem a tudo que nós conhecemos hoje. Certo? Mas, antes de surgirem coisas mais complexas, surgiram elementos mais simples. E eu vou falar para vocês como aconteceu esse processo. Bem, antes de surgir um átomo propriamente, surgiram umas partículas menores que eles, que são as partículas subatômicas, certo? Isso logo depois da grande explosão, né? Alguns segundos depois dessa grande explosão, já aconteceu essa formação de algumas partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Não sei se você já ouviu falar, mas os átomos, eles são formados por prótons, elétrons e os nêutrons. Prótons e nêutrons ficam localizados no núcleo do átomo, né? Os elétrons eles ficam ali numa espécie de nuvem circundando o núcleo atômico. Bom, mas a gente estava no início ainda do surgimento do universo, e aí essas partículas precisavam se organizar, né? As temperaturas eram elevadíssimas, a gente tinha uma instabilidade enorme no universo como um todo, né? Elementos, né? Coisas se chocando em todas as direções, e aí toda essa instabilidade provocou com que prótons e nêutrons começassem a se juntar. E aí, depois de um tempo, alguns elétrons começaram a orbitar esse núcleo, formando elementos mais simples. E quais são, professor Vinícius, os elementos químicos mais simples que existem na natureza, que existem no universo? São eles o hidrogênio e o hélio. Tá?
O hélio, na verdade, falando primeiro do hidrogênio, que ele é o mais simples de todos, tá? Não, vamos inverter aqui a ordem. Os primeiros átomos, com o tempo, essas partículas se combinaram e formaram os primeiros átomos, como eu estou falando para vocês. O primeiro deles, o hidrogênio, que ele tem apenas um próton e um nêutron no seu núcleo, e também um elétron, orbitando esse núcleo, certo? E aí existe um segundo elemento também bastante abundante no universo, que é o hélio. Ele tem o dobro da quantidade de prótons e nêutrons do hidrogênio. Tá? Professor Vinícius, por que esses dois elementos foram os que se formaram? Por uma razão bastante simples. O hidrogênio, porque ele é o elemento mais simples. Então você concorda comigo que quando aquelas partículas ali subatômicas, ou seja, menores que os átomos, começarem a se juntar, elas não vão originar um elemento muito complexo, elas vão originar um elemento simples. É igual quando a gente vai construir uma casa, a gente não começa pelo telhado, a gente não começa fazendo as partes mais complicadas. A gente faz uma planta, faz o desenho da casa, faz a fundação, depois vai evoluindo até chegar no acabamento, colocar as janelas e a casa ficar pronta. Então é um passo a passo e na natureza, no universo, funciona da mesma forma. A gente vai do mais simples para o mais complexo. Então, prótons e nêutrons se juntaram para formar o elemento mais simples, que é o hidrogênio, e aí depois, no núcleo de certas estrelas, ocorre a fusão de átomos de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio ele é fundido, ele se junta, ele é unido com outro átomo de hidrogênio. Quando isso acontece, a gente tem a origem, a gente tem a formação de um átomo de hélio. Como assim, professor? Muito fácil. Um átomo de hélio tem o dobro da quantidade de prótons do átomo de hidrogênio e o dobro da quantidade de nêutrons. Tá? E ele tem também 2 elétrons orbitando a sua camada eletrônica. Tá? É só você pensar assim, tudo que o hidrogênio tem, o hélio tem em dobro. Isso porque, para formar elementos mais complexos, a gente precisa de altas temperaturas que provoquem a fusão desses átomos e aí a gente vai juntando prótons e nêutrons e elétrons e originando elementos mais complexos, certo? E assim surgiu ferro, ouro, cobre, alumínio, manganês, carbono, oxigênio, nitrogênio, todos os elementos que nós conhecemos, certo? Bom, além dos elementos mais simples, que é uma clara evidência a favor da ocorrência do Big Bang, existem outras 3 evidências que são bem favoráveis a essa teoria. A primeira delas é a radiação cósmica de fundo, que é uma radiação que é detectada no universo, a própria expansão do universo e a abundância de elementos leves. Eu vou falar de cada uma delas para vocês agora. A radiação cósmica de fundo, ela é uma espécie de eco do Big Bang e nós podemos detectar em várias direções do espaço. É como se fosse ali uma digital, um resquício dessa grande explosão. Outra evidência muito forte a favor da teoria do Big Bang, de que ela é verdadeira, embora a gente não possa repetir esse experimento, a gente colocaria em risco a própria existência do planeta Terra se a gente tentasse replicar uma explosão como a do Big Bang. Bom, são a própria expansão do universo, como eu vinha falando. Observações mostram que as galáxias elas estão se afastando umas das outras. Então, se elas estão se afastando, se uma está indo numa direção e outra noutra direção, significa que em algum momento elas partiram de um ponto inicial, que os cientistas determinaram, descobriram através de estudos, que foi a explosão do Big Bang. E isso está acontecendo com tudo, com as galáxias e, por consequência, também com aquilo que está dentro das galáxias. Por exemplo, o Sistema Solar e o nosso planeta Terra. Terceira evidência, que eu acabei de explicar para vocês ainda há pouco, a abundância de elementos leves. Como assim, professor Vinícius? Tem muito algodão no espaço? Não, não tem nada a ver com algodão, não tem nada a ver com isopor. A gente não está falando desse tipo de elemento leve. Os elementos leves que são abundantes no universo, o universo está cheio deles, são hidrogênio e hélio, tá? 2 gases. Hidrogênio e hélio são, de forma disparada, de forma gigantesca, muito mais abundantes do que qualquer outro elemento químico no universo conhecido.
Em algumas teorias que abordam a questão de viagem pelo espaço, se nós pudéssemos construir uma nave para sair de um ponto para outro no universo, numa viagem que fosse demorar muito tempo, os pesquisadores até defendem que a gente deveria utilizar o hidrogênio como combustível. Por quê? Porque a gente poderia encontrar esse elemento em qualquer lugar e em qualquer tempo, devido à sua ótima disponibilidade, certo? Então essas são 3 evidências aí extremamente favoráveis à existência, né, da explosão da teoria do Big Bang. Bem, professor Vinícius, mas existem outras explicações além da teoria do Big Bang, né? No campo da ciência, a gente sabe que existe. Existem teorias mais complexas que não é o objetivo abordar aqui nessa aula. Mas, antes da ciência de se desenvolver, né, vários povos do mundo buscavam explicar como tinha surgido o universo. A gente não pode simplesmente, o ser humano nasce, o tempo vai passando, e aí a gente pensa, a gente não para refletir como que surgiu o universo, né? De onde nós viemos, quanto tempo nós vamos ficar aqui, o que originou a espécie humana, certo? Então a gente trabalha um pouco pensando nisso, e isso para todas as culturas, os povos tradicionais, os povos indígenas, povos originários da região da África, da Austrália, de qualquer parte do planeta. E os povos tradicionais da região amazônica, eles também criaram as suas teorias, criaram as suas hipóteses para como o universo teria surgido, como a natureza, né, como o nosso planeta, como a água e como o próprio homem surgiu. E a gente vai falar um pouco mais disso a partir de agora. Bem, os povos indígenas eles têm inúmeras diferenças entre si, né, como as línguas que eles falam, a organização social, né, ela varia de uma população para outra, e também as suas habitações. É comum a gente perceber que existem diferentes habitações dependendo dos povos. Mas tem algo que une esses povos, que é a sua cosmologia. Professor Vinícius, o que é cosmologia? Mais uma palavra diferente, complicada. É simples, gente. Cosmologia nada mais é do que as ideias, do que as teorias que a gente cria para explicar o surgimento do universo. Elas podem ser de cunho estritamente científico e experimental, ou podem também ser, né, teorias ou lendas criadas por povos de determinadas regiões. Bom, a gente vai abordar de forma mais destacada a origem do universo e do homem segundo povos indígenas do Alto Rio Negro, certo? Segundo esses povos, no início dos tempos, antepassados míticos criaram um mundo antes inexistente, das entranhas de uma cobra grande ancestral que fazia o percurso do rio. E aí, em diversos pontos, saíram, né, em pontos precisos do percurso, os primeiros antepassados de cada um dos vários povos dessa região, determinando assim seus territórios, suas atribuições específicas e também um padrão hierarquizado para cada uma dessas populações. Então não era aleatório, assim, não era cada povo sendo colocado de qualquer jeito, certo? Então, segundo a lenda da cobra canoa, esses povos foram criados e sendo distribuídos ao longo da região ali do Rio Negro, que comumente é chamada por jornalistas ou às vezes pelas pessoas que trabalham na área de geografia como região da Cabeça do Cachorro, que é a região noroeste aqui do estado do Amazonas, certo? Então vamos conferir agora por meio de uma animação como que isso aconteceu segundo as lendas, né, de povos originários, né, de povos tradicionais da região amazônica. Acompanhe a animação a seguir. A grande cobra desceu dos céus e entrou na terra. Ela começou sua jornada na foz do Rio Negro, onde esse encontra o Rio Amazonas. A cobra canoa começou a subir o Rio Negro, serpenteando pelas águas e deixando um rastro de vida por onde passava. À medida que a cobra se movia, sua presença transformava a paisagem, criando montanhas, vales e rios afluentes. Ao longo de sua jornada,
A cobra parava em determinados pontos do rio e depositava grupos de pessoas. As pessoas surgiam das escamas da cobra ou eram trazidas em seu interior, dependendo da variação da lenda. Esses pontos se tornaram os locais de origem dos diferentes povos do Alto Rio Negro. Cada parada da cobra representava a criação de uma nova tribo ou etnia. Então você observa aí, né, que é uma teoria, uma lenda, né, um mito compartilhado por vários povos, né, por várias etnias que estão localizadas, que habitam a região do Alto Rio Negro, né? Nós temos diversas etnias, né, que habitam essa região, como Baraçana, Siriano, Bará, Mirititapuia, Tariana, né, Tucano, Baré, né, Cotiria, Carapanã, é esse nome mesmo, tá? São nomes difíceis às vezes de pronunciar, mas, né, que fazem parte dessa cultura e que elas compartilham essa explicação para o surgimento tanto desses vários povos e do universo de modo geral, certo? Vamos avançar um pouco mais e tentar descobrir sobre outras explicações, sobre outras lendas relacionadas, né, aos povos tradicionais da Amazônia, como explicação para o surgimento do universo e da Terra como um todo. Bom, a gente tem a teoria do povo Dessana nesse momento, né? Como que o povo Dessana, um dos povos, né, que habitam a região do Alto Rio Negro, né, qual a explicação deles para, né, dizer como que surgiu o homem, né, como que surgiram as árvores, como que surgiram todos os animais nessa região aqui da Amazônia, certo? Então, embora esses povos eles compartilhem a explicação da cobra canoa, né, onde os povos foram sendo distribuídos ali em diferentes pontos do Rio Negro, mas tem também variações, tem povos que eles criaram outras explicações para dizer como que foi, né, esse surgimento do universo. E o povo Dessana, por exemplo, ele acredita no surgimento de uma lenda chamada a lenda Iabá-Beló, né, que diz o seguinte: também é de um povo localizado na região noroeste do Amazonas, assim como os povos que habitam o Alto Rio Negro, certo? E por meio da conservação dessas explicações de como o universo surgiu, eles preservam esses mitos, né, essas explicações, essas lendas relacionadas aos seus ancestrais, certo? E como é que é a explicação do povo Dessana para o surgimento do universo? Bem, segundo eles, no início, Iabá-Beló criou a si mesma, certo? Primeiro, né, a gente tem que partir daquele ponto de que não existia nada, né? Eu sei que é um pouco difícil, exige um esforço de nossa parte, entender que não existia nada e a partir de determinado ponto passou a existir. E foi assim que aconteceu, né, segundo o povo Dessana. Antes de tudo só existia uma grande escuridão e as trevas dominavam todo o universo. Tudo começou a mudar, porém, quando uma mulher chamada Iabá-Beló criou a si mesma. Para fazer isso, ela utilizou alguns objetos invisíveis que eram, em sua maioria, plantas e ferramentas de cozinha, como panelas e cestos. Aí, a partir desses componentes, essa mulher passou a vagar na escuridão até ela construir uma morada de quartzo, né? Quartzo é uma coisa brilhosa, né, que ela tem a capacidade de refletir a luz. O primeiro local a ter luz em todo o universo, né, seria essa morada de quartzo, certo? E aí, na sequência, ela criou, né, mais elementos, né, depois dessa construção inicial Iabá-Beló, ela passou alguns dias mascando ipadu, que é uma espécie de folha de coca, e fumando cigarro, até que do seu pensamento se originou uma grande esfera. Essa misteriosa esfera, que mais tarde seria a Terra, rapidamente foi lançada na escuridão, mas para que ela não fosse perdida em meio às trevas, Iabá-Beló criou 5 trovões, né, e raios, para que pudesse iluminar essa criação que mais tarde se tornaria a Terra. Esses trovões e raios também criaram a luz, os elementos da Terra e a humanidade como um todo,
certo? Então essa é a criação aí, segundo o povo de Sana. Outro importante mito de povos que habitam a região noroeste, né, do estado do Amazonas, a região chamada popularmente de Cabeça do Cachorro, temos também o mito dos povos de língua Nhengatu. Segundo esses povos, também a criação começa ali com um vazio, com um momento de escuridão absoluta, onde havia apenas água e céus mergulhados na escuridão, certo? E aí, na sequência, né, o mito prossegue com a descida de Tupã. Aqui nós temos também uma figura mítica para explicar como se deu esse surgimento do universo e dos seres humanos, né? O mito prossegue com a descida de Tupã do alto, acompanhado por um vento poderoso. Enquanto ele se aproximava da água, uma pequena terra emergiu do fundo, oferecendo a base para a criação do mundo. O momento em que Tupã pôs o pé na terra desencadeou a aparição do Sol no céu, que é um elemento central em muitas cosmologias, melhor dizendo, indígenas, certo? E aí, na sequência, né, à medida que o Sol alcança o zênite, gente, é o ponto, se eu sou um observador que eu estou na Terra, o zênite é o ponto mais alto do céu a partir da minha cabeça, isso é o zênite. À medida que o Sol alcança o zênite, sua intensidade fez a pele de Tupã começar a se despregar do corpo. E aí essa pele saiu sobre a água, estendendo-se e formando a Terra como a gente a conhece hoje em dia. Com a Terra já formada, mas ainda sem habitantes, tá? Só era a terra, a natureza, as árvores, mas não existia ainda os seres humanos. O Tupã decidiu criar a humanidade. Ele moldou figuras humanas a partir da terra e, com o seu sopro divino, deu-lhes vida e alma. Inicialmente, seres humanos eram silenciosos e desprovidos de fala, a gente não falava, mas Tupã os ensinou a falar e a se comunicar. Então essa é a teoria, né, amplamente apresentada, utilizada por aqueles povos que apresentam como seu idioma a língua o Nhengatu, certo? A cosmologia, né, qual a importância, professor Vinícius, dessas explicações, né, que envolvem aí mitos e lendas, qual a importância dela para esses povos? A cosmologia dos povos tradicionais da Amazônia, ela permite o fortalecimento dos laços culturais que existem nessas populações. Porque assim, né, pais, né, os ancestrais, eles vão explicando para os seus filhos, para os seus descendentes, como ocorreram, né, esse surgimento do universo, do mundo, do Sol, da Lua e dos próprios seres humanos, né, dos próprios povos tradicionais aqui da Amazônia. Então isso fortalece os laços entre eles e também preserva as tradições e as raízes desses povos, certo? Então a importância deles está atrelada nesse aspecto. E eu trago para vocês aqui um fechamento, um resumo, né, de como nós organizamos essas explicações sobre o surgimento do universo, né, e ela envolve basicamente dois aspectos. Existe uma explicação dos mitos e lendas dos povos originários, né, como é o caso dos povos indígenas, e evidentemente que para eles não precisa de explicação, não precisa de experimento científico, certo? Mas a outra teoria, aquela que é aceita, né, pela comunidade científica, ela é a teoria do Big Bang, porque até certo ponto é possível chegar a um número grande de evidências favoráveis a essa teoria. Então nós temos de um lado a teoria do Big Bang, né, defendida pelos cientistas, é importante para o mundo científico, mas para o campo cultural e preservação das raízes, né, e tradições dos povos originários da Amazônia, por exemplo, nós temos como muito importante a preservação das suas lendas e mitos relacionados ao surgimento do universo como um todo. Certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado.